Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago pra vocês Fullmetal Alchemist. Eu sei que eu tenho falado bastante de animes ultimamente, mas por que não? Eu trouxe Fullmetal hoje porque algumas pessoas já me pediram, tanto nos comentários quanto pessoalmente, então eu decidi trazer logo o Fullmetal, eu já queria trazer há bastante tempo já, desde antes de fazer o canal talvez. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, Fullmetal é o primeiro anime que eu assisti inteiro. Eu assisti ele no Animax, quando o Animax ainda existia na TV fechada. E por causa disso, e por causa dele, talvez, eu comecei a me interessar mais por outros animes. Eu acho que foi exatamente por causa disso que eu assisti outros animes sem preconceito ou coisa parecida. Mas vamos lá, qual é a história de Fullmetal? Em Fullmetal nós temos Edward e Alphonse Eric, dois irmãos, o Edward é o mais velho, Ed e Al. Eles, logo quando pequenos, o pai deles sai de casa, vai embora, desaparece. E aí eles crescem e o pai deles era um alquimista federal e ele deixou uma espécie de uma certa quantidade de livros e pesquisas em um escritório que ele tinha em casa. E o Ed entrou naquele escritório, começou a ler as pesquisas dele, os livros dele, e acabou aprendendo sobre alquimia. E o que é alquimia? No universo de Fullmetal nós temos alquimia, que seria uma forma de magia, eu não diria nem magia, mas seria tipo isso, que é a transmutação. Você consegue pegar algo e transformar em outro, seguindo algumas leis da química e tudo mais. Você não consegue transformar alguma coisa que é completamente diferente em outra. Você tem que obedecer à lei da troca equivalente, porque você tem que dar a mesma quantidade para transformar algo, a quantidade certa para poder criar algo ou coisa parecida. E por aí vai. Para poder fazer transmutação, você precisa de um círculo de transmutação, e para cada tipo de transmutação é um círculo diferente, então os alquimistas também estudam os círculos para cada situação, o que é muito interessante. E o mais interessante da alquimia é o quão elaborada ela pode ficar. Isso é muito bom, e você consegue ver isso no anime, tanto no mangá também, e o que torna muito bom a série também. Seguindo a história, depois de um tempo, o Ed se torna muito bom em alquimia. Ele se desenvolve muito bem só com os livros que o pai dele tinha. O Alphonse também ele aprende por osmose, mas não é tão bom quanto o Ed. O Ed é excepcional em alquimia. E depois de um tempo que eles já estão um pouco mais crescidos, a mãe deles morre. Depois da morte da mãe dele, o Ed e o Al eles decidem sair da casa deles, da cidade deles, que não é bem uma cidade, é um grupo de fazendas, eles estão no meio do nada. E o Ed vai atrás de uma professora para poder ensinar eles. Uma professora não, ele vai atrás de um professor e encontra uma professora. E essa professora só vai aparecer bastante tempo depois no anime, na verdade isso fala depois, mas querendo ou não, na sequência da história é isso que acontece. E ele acaba aprendendo e se desenvolvendo ainda melhor em alquimia, o Alphonse também acaba aprendendo muito mais. O Ed e o Al, então, eles voltam para casa e em casa eles fazem uma alquimia, eles acabam fazendo uma alquimia que dá errado, uma transmutação que dá errado. Por quê? Na realidade seria um spoiler explicar o que eles fizeram e tudo mais, então não vou explicar, só vou falar o por fora disso. Na alquimia deles que eles fizeram, eles não tinham dado o suficiente para poder transmutar o que eles queriam transmutar. E por causa disso eles tiveram que, para completar a transmutação, sacrificar algo. A transmutação ela consome a perna do Ed e o Al. A transmutação consome por inteiro. O corpo inteiro do Al simplesmente desaparece e é consumido na transmutação. E nem isso adianta, a transmutação não dá certo. E o Ed, percebendo o que aconteceu, ele faz outra alquimia para tentar trazer a alma do Al de volta e prende a alma dele em uma armadura. E a partir daí, o Al ele vira uma armadura ambulante, com consciência e tudo mais. Depois disso, eles tentam seguir a vida, eles tentam ir atrás de mais conhecimento, mais informação para tentar recuperar os corpos deles. E é muito bom como a história te prende com isso. A história do anime, do mangá, é extremamente emocionante. Te envolve, te prende muito bem, é muito bom. O crescimento deles, de acordo com que a história vai se desenvolvendo, também é muito bom mesmo, muito bom mesmo. A questão da maturidade que eles atingiram só com as experiências que eles tiveram, com essa alquimia que deu errado e tudo mais. E a questão de ter perdido a mãe cedo, o pai ter ido embora muito mais cedo ainda, é muito interessante. A história de Fullmetal Alchemist eu acho que é uma das melhores histórias de mangá, de anime, e é muito bom mesmo.
Porque ainda mais eles não são nenhum tipo de herói, eles não são épicos nem nada, tem pessoas muito mais fortes, muito melhores que eles. Mas ainda assim eles sobrevivem e conseguem fazer e se desenvolver. É muito bom, vale muito a pena. Se você quiser ver, eu aconselho muito, mas muito mesmo esse anime, esse mangá também. E se você quiser um mangá, por acaso eu tenho todos os mangás. Eu comprei a série inteira dos mangás. E o mangá vale muito a pena, o mangá é muito bom. Mas se você não for interessado em mangá e quiser ver o anime, eu tenho que explicar mais ou menos o que acontece aqui no anime. Para poder explicar o que aconteceu com o anime de Fullmetal, eu tenho que explicar o que acontece com muitos animes. Os animes, normalmente, eles são sempre baseados num mangá. E às vezes o anime começa a lançar antes mesmo que o mangá acabe ou coisa parecida. Então, de acordo com o que o anime vai lançando, tem vezes que o anime chega a atingir o ponto da história que está passando no mangá atualmente. E por causa disso, os produtores do anime não tem como continuar na história original. E tem coisas para se resolver isso. Quais são elas? Eu acho que a melhor delas seria lançar o anime em temporadas, porque aí eles lançam uma temporada, esperam alguns meses, lançam outra temporada, esperam mais alguns meses, lançam outra e assim vai. E dessa forma, dificilmente vai atingir o anime. Outra seria o anime, de acordo com o que ele vai lançando, no ponto que ele atingir a história do mangá, ele faz uma pausa para o mangá continuar e conseguir desenvolver a história suficiente para o anime continuar, o anime continua e assim vai. E outra, que eu acho que é o que acaba com todos os animes, o que botou Bleach no fundo do poço, é a questão dos fillers. Os fillers, eles são histórias ou pequenas sagas criadas pelos produtores para poder ocupar um espaço de tempo. No caso, esse tempo que o anime ficaria parado, eles botam uma série de episódios que não tem nada a ver com a história, não necessariamente afetam a história, e depois eles acabam isso daí e voltam para a história original, seguindo o mangá. Isso é ruim às vezes. Tem vezes que os produtores dos animes conseguem botar esses fillers de uma forma fluida, uma história até às vezes boazinha, mas tem vezes que eles simplesmente cortam o anime no meio e começam um filler. No caso de Fullmetal Alchemist, no anime original, no primeiro anime, eles fizeram meio que um filler, mas de uma forma diferente. Eles chegaram num ponto em que a história que tinha atingido a história do mangá, eles começaram a desenvolver uma história deles. Eles começaram a criar a história de Fullmetal Alchemist a partir dali. Eu não gosto muito quando séries ou filmes pegam, sendo baseadas em um livro, ou até um mangá que seja, eles começam a criar ou modificar a história de acordo com as ideias deles ou coisa parecida. Por quê? Porque eles não são tão geniais quanto os autores. E ainda mais, eles não tiveram tanta experiência, tanto tempo de envolvimento com a história como os autores tiveram. E por causa disso, muitas vezes, isso não sai bom. Mas, aqui em Fullmetal Alchemist, no anime original, essa história saiu até muito boa. Então, quer dizer, eu ainda aconselho o anime original para se assistir. Depois de algum tempo, saiu o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é 100% baseado no mangá. Então, eu diria para você assistir esse primeiro. E depois, se você quiser assistir o outro, que também tem uma história muito boa. Tem um filme também que é sequência do anime original, que também é um filme muito bom. Outra coisa que eu gostaria de falar também de Fullmetal é que a dublagem dele é muito bom. Tanto do original quanto do Brotherhood, porque até eles mantiveram os mesmos dubladores para alguns personagens, que é muito bom. A voz do Ed, do anime original e do Brotherhood é a mesma. Então, se você quiser ver dublado, se você não gostar de anime porque é anime em japonês, eu acho que ainda vale muito a pena você assistir Fullmetal Alchemist dublado, é muito bom. Eu acho que é só isso que eu tenho a falar, eu vou até encerrar esse vídeo aqui. Assista, leia Fullmetal Alchemist, vale muito a pena. O anime eu acho que é um dos melhores. O mangá, na minha opinião, pra mim, é o melhor mangá que tem pra se ler. E por causa da história, por causa do traço, por causa de vários fatores que deixam ele muito bom. Vale muito a pena. Eu acho que é um dos animes que, eu diria que anime de iniciação, que é um dos melhores animes pra assistir primeiro antes de qualquer um outro anime. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Comente o que você achou desse vídeo. Comente o que você achou de Fullmetal, se você já assistiu Fullmetal. Não esqueça de compartilhar o vídeo, dar o like e, principalmente, por favor, se inscrever no canal. Eu espero fazer outros vídeos de animes e mangás. Eu já fiz mais 2 de Magi e Shokugeki no Soma, vá ver.
Então, deixando tudo isso claro, eu fico por aqui e até no próximo vídeo.